Tá certo, tá? Bom, beleza. Bem, boa tarde a todos. Hoje, bom, mais uma vez, sexta-feira à tarde, dentro dessa disciplina nossa de seminários de petróleo e gás natural, que existe desde o ano de 2000. Isso é importante a gente dizer para mostrar o que é que a gente tem feito todo ano para os nossos alunos dessa disciplina. Então, hoje nós temos a palestra do doutor Edwin Aldrin, ele é do SEBRAE, amigo nosso de longas as datas, todo ano a gente o chama, o convoca e ele prontamente está à nossa disposição para passar a sua experiência em relação a empreendedorismo, que o SEBRAE, vocês sabem, tem expertise, se não a maior, uma das maiores do Brasil, expertise em empreendedorismo. E hoje, mais uma vez, a Aldrin vem palestrar para todos vocês. Então, para todos nós, aliás. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Aldrin e fica em sua inteira disposição, Aldrin, para começar, ok? Muito obrigado. O amigo Afonso, amigo Oswaldo, obrigado demais aí pelo convite, para mim é uma satisfação. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Maravilha. Agradeço demais o convite. Para a gente aqui do SEBRAE é extremamente importante essa ponte com a universidade, né? A gente sempre procura levar o empreendedorismo, né, para o meio acadêmico, porque é daí que surgem os futuros empreendedores, né, e a gente precisa preparar, isso faz parte da missão do SEBRAE, essa preparação não é só para quem empreende nesse momento, mas para quem vai empreender um dia, seja ele empreendedor montando sua própria empresa, ou ele empreendendo como funcionário de uma empresa, tá? Muitas pessoas acham que empreender é apenas montar a empresa, mas o empreendedorismo, ele também se aplica para quem é funcionário, né? É o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? É quando você é empreendedor dentro da sua própria instituição, você como professor universitário, você como funcionário de uma empresa, seja ela pequena ou grande empresa, você pode ser um empresário, desculpe, um funcionário empreendedor, né? Com as características empreendedoras, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre empreender nesse momento tão difícil, né, em momentos incertos. Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês, tá? Quando vocês estiverem enxergando, vocês me avisam, tá? Que a partir desse momento agora eu não consigo mais ver vocês, tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Estamos, sim. Professor Afonso, eu vou só pedir um favor, tá? Como eu não consigo mais, quando eu estou apresentando aqui, não consigo mais ver o chat, né? Nem o que vocês estão escrevendo aí. Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser interromper, fiquem à vontade. Aqui não é palestra, é bate-papo mesmo, tá? E se o pessoal colocar algum comentário, alguma coisa que aí eu não vou estar vendo. Então, se você puder, como diz o Matuto, cantar a bola para mim, tá certo? Ok, Aldo. Tá joia, amigo? Combinado, então. Tranquilo, valeu, obrigado. Bom, primeiro o meu nome, né? Deixa eu explicar um pouquinho sobre esse nome, antes que vocês achem que é nome de remédio. Esse nome é Edwin Aldrin. Eu nasci em julho de 69, foi a data do pouso do homem na Lua, então, portanto, esse nome aí foi uma homenagem ao segundo astronauta a pisar na Lua, que é o Edwin Aldrin, Edwin Buzz Aldrin, na realidade. E há uma homenagem que a Disney fez colocando aquele personagemzinho do Toy Story, né? Aquele Buzz Lightyear, né? Que é aquele astronautazinho, é uma homenagem ao Aldrin de verdade, né? Pois bem, a primeira coisa que eu queria passar para vocês é aonde o SEBRAE está presente, né? Nós estamos presentes em tanto fisicamente, né, em 8 localidades. Nós temos a agência Natal, né, que é aqui onde eu estou nesse momento agora, fica aqui em frente ao Arena das Dunas, tá? Bem fácil a localização. Nós temos uma agência em Nova Cruz, uma outra agência em Santa Cruz, Currais Novos, Pau dos Ferros, Mossoró e Açu. E essas cores que vocês estão enxergando aí são exatamente os municípios que fazem parte do atendimento de cada uma dessas nossas regionais, tá? Então, portanto, a gente faz cobertura aí em 100% do estado, né? Atendendo Caicó aí. também, né, Aldo? Caicó também, isso. Né?
Caicó atende essa área aí que vocês devem estar enxergando como rosa, tá? É uma corzinha mais rosa aí. Então, ela atende o que a gente chama de seridó, né? Uma parte do seridó aí, seridó ocidental, ok? Além de estarmos fisicamente, um detalhe importante: dia 5 de outubro, agora próximo, que é o dia da micro e pequena empresa, nós vamos estar inaugurando uma loja Sebrae lá no Partage Norte Shop. Vai ficar uma loja muito legal, muito bacana, com uma equipe lá de atendimento, né? A gente sentiu essa necessidade e vai ser bem interessante também, porque a gente sabe que a Zona Norte tem um potencial impressionante, incrível, né? E a gente precisa estar mais junto deles lá. Já tentamos outras vezes, infelizmente as tentativas que nós fizemos não foram em boas localizações, mas agora eu acho que a gente vai acertar, né? Acho que a gente vai dar um tiro certo aí. E além disso, né, além de fisicamente, a gente está remotamente, através da nossa central de relacionamento, que é o 0800, nas mídias sociais, nas principais mídias sociais, como o Sebrae RN, o nosso portal, né, que é esse que vocês estão vendo aí embaixo, e o nosso WhatsApp, né, que também funciona da mesma forma como a central de relacionamento, que pode prestar informações, orientações básicas, né, encaminhamentos para atendimentos mais robustos, né, consultorias, enfim. É um canal aí de porta de entrada, né, que você pode começar a se comunicar aí com o Sebrae, tá? Eu vou fazer uma contextualização, como a gente está falando em empreender em momentos de incertezas, em momentos de dificuldades, né? Eu vou contextualizar um pouco da situação nossa, né? Nossa como Estado, como país, enfim, uma espécie de uma revisão, né, do que está acontecendo no momento. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos uma economia estagnada e muitas vezes em declínio, em alguns setores em declínio, em função da incapacidade do Estado de aportar recursos para investimento. Então, é bem complicado, porque a despesa, né, é uma despesa alta, a máquina operacional do governo do Estado é uma máquina pesada, e com a incapacidade da gente trazer investimentos para o Estado, então, de aumentar a receita, a não ser através do aumento dos impostos, né? A gente não está aumentando porque a economia está melhorando, a gente está aumentando porque a cobrança dos impostos está ficando mais alta e mais assertiva, né? Assertiva no sentido de ser mais com o uso de tecnologias, consegue-se evitar mais a sonegação tributária, tá? Então, a carga tributária crescente, né? De 2016 para cá, a carga tributária só subiu, o ICMS subiu 1%, né? Então, é um aumento real significativo, o IPVA subiu, o ITIV também subiu, enfim, vários impostos tiveram seus aumentos, e que cada vez que um imposto ele é aumentado, baixa a nossa competitividade perante os demais estados. Por quê? Porque você paga muito imposto e usufrui menos de infraestrutura viária, menos de portos com infraestrutura de escoamento, né? Menos de segurança pública. Então, você está pagando muito e recebendo pouco. Então, isso provoca no empresário, no empreendedor, a sensação de que não vale a pena investir aqui, e se investir em outros estados, como, por exemplo, Paraíba, Ceará, dentre outros, Pernambuco, né, são os nossos estados circunvizinhos aqui, tá? Então, a gente perde competitividade com isso. Em segurança pública, a gente sabe que nunca esteve tão ruim, né? Sistematicamente foi piorando, mas talvez esses últimos 3 ou 4 anos, a situação ficou realmente muito mais gritante, né? Onde a gente teve em momentos de praticamente a cidade entrar em lockdown, não pela pandemia, até porque se aconteceu isso antes da pandemia, mas com medo da bandidagem. Eu não sei se vocês se lembram, a gente teve aqueles episódios que houve praticamente uma revolução dentro do sistema prisional, né? E a gente ficava com medo de sair de casa, ficava pedindo comida em casa porque tinha medo de sair, né? Até para supermercado a gente tinha medo, os caras queimando o ônibus, enfim. Esse tipo de insegurança é extremamente danosa para a economia do Estado, né? Principalmente a médio e a longo prazo.
O desemprego crescente é outro fator importante, porque como a gente não tem atratividade para manter as empresas no Estado, muitas fecham, e muitas fecham não é porque morrem, não. Muitas fecham porque muitas delas se transferem para outros estados. Como a gente não está tendo um atrativo do ponto de vista, principalmente, da segurança pública e dos investimentos em logística, né, entenda-se aí, um dos fatores de logística é um aeroporto que dê condições de você ter uma tarifa menor, né, um valor de transporte menor aeroportuário, tá certo? E estradas em péssima qualidade, né? E aí isso provoca uma dificuldade, um custo a mais para se transportar os produtos e serviços criados, gerados, né, e produzidos aqui no Estado. Então, isso faz com que os empresários acabem se transferindo para outras regiões, para outros estados, tá certo? Chega-se ao ponto de que muitas coisas que se produz no estado do Rio Grande do Norte é exportado através do porto do Ceará. Não sei se vocês sabem disso, mas é fato. Né? E aí sai lá na pauta de exportação do Ceará produtos que muitas vezes produzidos aqui no estado do Rio Grande do Norte, tá certo? Então a gente perde aí divisas com isso. E com isso, né, as empresas fechando ou saindo aqui do estado do Rio Grande do Norte, e agora na pandemia a gente viu muito mais fortemente isso, começa o desemprego, né? Então, o desemprego crescente, agora, por último, a gente tem visto que quem tem segurado o saldo de emprego no estado do Rio Grande do Norte são as pequenas empresas, são elas que têm segurado realmente esse cenário aí econômico de geração de emprego e renda para a população, tá? Porque é na grande empresa que tem havido a maior demissão. E se a gente observar, há sim, muitas vezes saldos positivos, tá? Mas são empregos de baixo valor agregado. Na sua grande maioria, salário mínimo, 2, 3 salários mínimos, tá? Não são empregos que realmente a gente possa dizer que são com alto valor agregado, com alto nível técnico, não tem, raramente a gente tem uma geração de emprego desse tipo aqui, tá certo? No Estado. Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Por não ter a capacidade de atrair grandes empresas e, consequentemente, empregos mais bem qualificados. A capacidade de atração de novos negócios, como eu falei para você, o Estado praticamente parou no tempo, né, no sentido de que a gente não consegue se desenvolver, não consegue sair com um plano de desenvolvimento a médio e a longo prazo, a gente está resolvendo problemas, inclusive de gestões anteriores, então é bem complicada essa situação, né, e não se consegue sair desse 8, né? Então, o cenário econômico do Rio Grande do Norte é bem ruim, né? Não vou mais entrar em detalhes aqui, claro que existem outros indicadores, mas eu acho que com o que eu falei aqui já dá para ter uma ideia que a gente não está num momento muito bom, né, do Estado, nem do país, nem do mundo, mas o Estado do Rio Grande do Norte, em especial, tem algumas dificuldades que precisam ser superadas e que a gente ainda não conseguiu encontrar o caminho, tá? Não significa dizer que a gente não vai conseguir, vai sim, não tenho a menor dúvida, mas está demorando bastante para a gente conseguir sair desse 8. E aí entra uma situação ainda mais complicada, que é uma situação de saúde pública mundial, né, com a chegada do Covid, houve uma redução no poder de compra da população, né? Muitos desempregados, muitos não conseguiram manter a sua renda, né, porque da renda dependia dele estar na rua, dependia muitas vezes do contato pessoal e físico com as pessoas, e aí isso provocou uma redução enorme do poder de compra da população. E quando o poder de compra diminui, há um aumento do valor do dinheiro. Mas, Aldinho, que danada é isso? Como é que o valor do dinheiro aumenta? Valor o valor do dinheiro ou o valor de qualquer coisa não é medido em real, tá, gente? O valor é a importância que você dá, tá? Então, a importância, ela se traduz em real, tá certo? Mas nem sempre o dinheiro na realidade tem aquele valor. Por isso que a gente tem a redução. O dólar aumenta, o dólar diminui, porque é o valor daquela moeda, tá? O valor no sentido da perspectiva de crescimento do país. Por isso que quando você tem uma crise, normalmente uma crise política, uma crise, alguma crise que faz com que a economia dê uma estagnada, o valor da moeda cai, porque é a percepção de valor.
tá? Então, quando a gente coloca aqui o valor aumenta, o valor do dinheiro aumenta, é porque a percepção do valor aumenta. Hoje, eu não sei vocês, eu não tive, aliás, para não dizer que não tive, eu tive a oportunidade sim, de pegar uma moeda de R$ 200. Mas eu vi porque a outra pessoa me mostrou. Mas até agora eu não peguei, não é porque eu não possa pegar, eu não tive a oportunidade de pegar. Mas muitos brasileiros não pegam porque não têm condições de pegar uma cédula de R$ 200, tá? Provavelmente não é o nosso caso, nem o de vocês, nem o meu, né? A gente pode ser até que tivesse uma boa sorte e pegasse na moeda, até porque são poucas, a cédula, né? Mas muito brasileiro não tem condições de pegar uma cédula dessa. Então, o valor do dinheiro é muito alto nesse momento. E aí entra um novo olhar do ponto de vista de investimento, tá? Do ponto de vista de gestão de negócios. Porque nem tudo é efeito da economia, nem tudo é efeito da crise. É muito comum entre os empresários, isso é uma coisa impressionante, né? Os empresários, quando a empresa tem sucesso, o empresário foi o cara, né? Pô, o cara deu show, o cara fez a empresa bombar. Quando a empresa está com fracasso, aí o empresário começa a atribuir fatores externos, né? Porque foi a inflação, porque foi a chuva, foi a seca, né? Porque o governo não ajuda, é porque não pagaram os funcionários da prefeitura, e começa a colocar culpa de um monte de coisas, tá? Na economia, no contexto, na pandemia. E muitas vezes a gente vê que, na realidade, o que acontece pelo fracasso de algumas empresas é pela própria gestão da empresa, é pelo olhar do empresário e pela gestão da empresa. Porque, às vezes, empresas do mesmo segmento, vizinhos a ela, têm desempenhos diferentes do dela. É muito comum você ver empresas do mesmo segmento, algumas, mesmo diante de uma crise, algumas conseguindo se manter e outras quebram. O que faz duas empresas serem tão diferentes? Então, a gente está vendo que não é só a economia, porque a economia afeta os dois de maneira igual. É alguma coisa dentro da empresa que faz com que a empresa consiga suportar melhor um momento de crise. E esse alguma coisa diferente é o que eu quero mostrar a vocês aqui, tá? Então, entre um problema da economia e os problemas gerados pela gestão e o comportamento empreendedor, está exatamente tanto as oportunidades como as crises, né? Então, como é que acontece isso? Você imagina o seguinte: nós temos um mercado, né? O mercado, entenda-se o mercado daquele tipo de empresa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês: uma padaria, ok? Um exemplo bem simples, né? Uma padaria. E aí, qual é o mercado da padaria? É o mercado de bairro, é o mercado ali da região. Se a padaria for um pouco mais conceituada, talvez a região, né, que a padaria esteja, não só o bairro, mas a região como um todo. Então, esse é o mercado da padaria, ok? Dificilmente uma pessoa de outra cidade vai vir só para comprar pão, por melhor que seja a padaria. A não ser que ele esteja de passagem pela cidade, e aí sabe que aquela padaria é uma boa padaria, entra e consome alguma coisa, tá certo? Então, esse é o mercado, ok? A empresa está dentro do mercado, é evidente. E dentro da empresa estão as pessoas, e em especial, o empresário, como líder dessas pessoas, tá bom? Dessas equipes. Então, na realidade, o que acontece é o seguinte: no mercado, a gente não tem controle. Não é eu, não é o professor Afonso, não são vocês que controlamos, por exemplo, o valor do dólar. Nem muito menos controlamos a inflação. Nem muito menos controlamos a taxa de energia elétrica. Então, existem fatores externos que são do mercado, que são controlados por outras pessoas, por outras entidades, que não são as empresas. Não é o empresário que controla isso. Então, são fatores externos, ok? E esses fatores externos são não controlados. Né? Normalmente, a crise acontece exatamente nesses fatores externos aí no mercado. Porém, dentro desse mercado, existem as empresas, né, e os empresários, como eu falei anteriormente. E é exatamente na empresa que você tem a gestão de negócios e dentro dessa empresa, o comportamento empreendedor. Então, de fato, aonde diferencia duas empresas que estão no mesmo mercado, sofrendo as mesmas consequências, positivas ou negativas, positivas quando está o país em crescimento, negativas quando o país está em alguma crise, como é o momento que a gente se encontra atualmente. Então, esses efeitos, como é que eles acontecem diferentemente quando as duas empresas estão no mesmo mercado?
porque alguma coisa dentro da empresa acontece diferente de uma da outra. Tá? E esse alguma coisa diferente é a capacidade de gestão que a empresa tem e os comportamentos empreendedores do empresário, é a cabecinha de negócio do empresário. Muitas vezes o empresário tem uma gestão até razoável, adequada, mas o comportamento empreendedor dele não é um comportamento que vai fazer ele realmente enxergar algumas oportunidades, ele só enxerga problema. É aquele tipo de empresário que sempre tem uma desculpa para os problemas que a empresa está atravessando. Normalmente as desculpas que ele arranja são desculpas externas. Né? Ele bota a culpa nos outros, bota a culpa no funcionário, bota a culpa no cliente, que o cliente é exigente, né? Bota a culpa no fornecedor que não entregou no prazo certo. Ele sempre está colocando culpa em alguém. Então esse tipo de comportamento pouco adequado aos momentos de crise faz com que as empresas muitas vezes tenham um insucesso, né? Mesmo diante aí de uma situação onde outras do mesmo segmento não tiveram, tá bom? É o que a gente chama aí de competitividade, né? A empresa ela passa a ser mais competitiva porque ela tem uma gestão apropriada e tem empresários e a equipe tendo neste empresário o espelho de comportamentos empreendedores. O que é que adianta o empresário ficar pedindo para funcionários fazerem determinadas coisas quando ele, como empreendedor, não faz? Né? É muito mais forte do que palavras, são os exemplos. E o que é que adianta o empresário abrir a boca e falar um monte de coisa e ele não dá o exemplo? Então, isso é muito importante, né? Isso é o que diferencia, principalmente em momentos de crise. E aí, quais são os outros fatores, né, de pressão nesses pequenos negócios? A gente vai focar muito aqui em pequenas empresas, ok? Claro que vocês podem extrapolar isso para as empresas médias e empresas grandes, mas o meu foco aqui, né, é o foco do Sebrae, são nas pequenas empresas. Então, essencialmente, as pequenas empresas no Brasil possuem baixa competitividade, em função de tudo isso que eu falei para vocês, né? Dificuldades de compreender as oportunidades, uma gestão que não é apropriada, não consegue conter custos. As empresas que estavam mais bem preparadas para atravessar a crise, na sua quase totalidade, eram empresas que estavam muito bem geridas, principalmente do ponto de vista financeiro. Sabiam aonde estavam os custos, sabiam como negociar com os fornecedores, sabiam negociar prazos com os vários fornecedores, com prazos com os próprios funcionários. Né? Então, assim, eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Por outro lado, as empresas que tiveram insucesso, muitas delas fecharam, foram aquelas que o empresário estava tirando para qualquer lado. Na realidade, o empresário estava apenas conduzindo a sua empresa e não gerindo a empresa. Ele estava levando, deixando a vida me levar. Vida leva eu, como diz Zeca Pagodinho. E aí, outro fator muito importante de pressão são as mudanças tecnológicas. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá certo? As mudanças tecnológicas fazem com que alguns empresários, diante dessa crise que a gente viu agora, né, tivessem rapidamente a capacidade de mudar o seu foco da empresa, mudar a forma de atuação da empresa e entrar rapidamente no mundo digital, usando de fato a transformação digital. Né? Então você viu, por exemplo, algumas empresas que logo no início da pandemia começaram a se mostrar para os seus clientes através das mídias sociais, através dos portais, né, dos e-commerce. E aí essas empresas, consequentemente, passaram a ter uma possibilidade de sobrevida maior. Muitas delas, inclusive, passaram muito bem pela pandemia, tiveram seu momento crítico, tiveram suas dívidas contraídas, e hoje o mercado está voltando a ficar aquecido, essas empresas estão voltando muito mais rapidamente, e agora sim, com essa mudança de contexto, né, de trabalhar o híbrido, né, trabalhar tanto presencial como o remoto. Tá? Então, as empresas hoje estão pensando nesse mundo híbrido. O mundo hoje é híbrido. Né? Muito em função do empurrão que essa pandemia deu, né, para a transformação digital nas empresas e nas pessoas. Outra questão, outro fator de pressão muito forte, foram as mudanças nos hábitos de consumo. E aí a chegada, muito fortemente, nos últimos 10 anos, dessa geração que são vocês. Tá? Essa geração que está mexendo com o mercado, seja mercado de trabalho, seja mercado de consumo,
e com o pensamento diferente da geração, por exemplo, a minha. Né? Então, nós vamos aqui falar um pouquinho dessas gerações e qual é o comportamento que cada geração dessa tem. Né? E hoje, como é que o mercado se comporta com os efeitos que essa geração mais nova trouxeram para o mercado? Como é que o mercado hoje está consumindo? Tá? Uma observação interessante. Geração X é porque é uma geração ultrapassada no sentido do X mesmo, né? Uma parte do X ultrapassou o outro, tá certo? O Y, né, a geração Y, é uma geração de dois caminhos, é aquela geração que nasceu analógica, mas se transformou em digital, por isso que ela tem dois caminhos, ou ela se transforma em híbrido, né, digital e analógico, ou ela permanece como analógica, tá? Então essa é a geração Y. E a geração Z é aquela geração zigue-zague, é a geração de vocês aí, a geração que a vida vai para onde o rio leva, né? Aquela geração que não se apega a empregos, que não se apega. Não estou dizendo você que não é uma geração preguiçosa, não é isso, pelo amor de Deus, não me entendam errado. É uma geração que não se apega a empregos. Por quê? Porque é uma geração que o que move mais a eles é a causa. Claro que o salário é importante, mas é a causa da empresa. Se eles não se identificam com a causa da empresa, eles simplesmente mudam para outra empresa. E mudam assim na maior, sem peso de consciência. Tá? É aquela geração que prefere alugar a casa do que comprar e passar eternamente a vida naquela casa. Prefere alugar uma casa que pode, de repente, ele pode conseguir um emprego em São Paulo, conseguir um emprego em Minas Gerais e muda. Mas mais difícil do que você ter que vender a casa aqui e comprar em outro canto. Então é essa geração que pensa diferente. Por isso que a geração Z, é essa geração do zigue-zaguear, né? Vai para um canto, vai para outro, sem perder a sua essência. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre elas, né? E aí eu falo o seguinte, tá, gente? Os baby boomers são aqueles que nasceram pós-guerra, né? Que foi até nasceram em 46 até 64. A geração X, que é a minha, nasceram a partir de 60 até 80. A minha geração é a X, apesar de ser fisicamente ter idade para estar na geração X, mas a minha mente não está na geração X, tá? Eu acredito que eu esteja um pouquinho mais à frente, tá? Por quê? Porque eu tenho algumas características da geração Y. Então, isso acontece com muita gente, tá? Porque isso aqui não é nada encaixotado, enlatado. Isso aqui é só uma forma de representação de algumas gerações, né? A geração Y de 80 a 2000, a geração Z, que é a geração de 90 até 2010, e a Alpha, que é a mais recente, a partir de 2010, tá? E aí vocês lembram que eu falei que quando você tem uma crise, a percepção de valor aumenta, né? Lembram que eu falei isso? O dinheiro passa a valer mais, né? No sentido de ser mais difícil conquistar o dinheiro. Né? Não é no sentido que ele compra mais coisa, não. Muito pelo contrário. Mas é no sentido de que ele vale mais para você. Tá certo? Porque enquanto todos estão com dificuldade de conseguir uma cédula de 200, você tem. Porque você recebe um salário mínimo e tem a grande maioria, e boa parte das pessoas nem salário mínimo tem. Porque você tem isso. Ou seja, o valor percebido das coisas aumenta significativamente pela ausência de que isso todos tenham, tá? Não é uma coisa tão fácil. Então, você passa a se sentir um pouco privilegiado quando você tem alguma posse. Pois bem, esse valor percebido, ele se destaca em algumas camadas, tá, gente? Eu vou aqui comentar um pouquinho com vocês aqui, tá? A primeira delas, e aí, lembre-se, é hoje, como é que o mercado consumidor enxerga hoje o valor percebido de produtos e de serviços. Primeira coisa, a cultura do compartilhamento e da colaboração. Hoje é muito forte isso, tá? Isso veio da geração YZ. A cultura do compartilhamento e da colaboração. O que é isso, pessoal? É se eu tenho algo, e esse algo que eu tenho, eu não uso o tempo todo, eu posso usar o meu tempo livre e o tempo livre desse produto que eu tenho para poder ofertar serviços para os outros. Vocês estão se lembrando de alguma coisa? Modelo do Uber. O Uber é exatamente isso, né? Ele foi criado através de uma cultura do compartilhamento e da colaboração. Ou seja, as pessoas que têm carro nem sempre estão usando o carro para fazer alguma coisa. E nesse tempo que eles têm, com o carro parado e com o tempo livre, eles podem ganhar alguma grana ofertando esse carro para alguém, compartilhando esse carro com alguém. A mesma coisa, Airbnb. Né? O Airbnb também é a mesma coisa. Eu tenho um imóvel,
E esse imóvel nem sempre está sendo usado por mim, nos momentos que não estão, eu alugo. Então, muitos dos modelos de negócios que estão surgindo com essa pegada do uso compartilhado de produtos e serviços, tá? Modelo colaborativo, né? Inclusive colaborativo no sentido de gerar recurso para investimentos. Muitas vezes uma empresa desenvolve um produto e para colocar esse produto no mercado, ele abre um investimento colaborativo, que as pessoas colocam dinheiro lá e passam a receber o produto em primeira mão, ou então receber um percentual das vendas. Né? Então é muito comum, é quase que uma vaquinha virtual, né? Só que é uma vaquinha virtual onde você recebe normalmente o produto. Uma empresa lá, uma startup vai desenvolver o produto e eu tenho interesse, eu compro lá aquele produto com uma pré-venda, o produto nem foi ainda lançado, e aí com o dinheiro que eu coloquei lá e mais outras 1.000, 100.000 pessoas colocaram lá, ele desenvolve o produto, desenvolve a tecnologia, desenvolve o produto, e eu sou um dos primeiros a receber antes de qualquer pessoa do mercado. Tá? Então, isso é o sentido da colaboração. O consumo consciente, logo em seguida, cada vez mais o nosso consumidor está consciente com relação aos produtos e serviços que estão lá, né, tendo o seu consumo, consciente no sentido de se há venda de produtos que foram fabricados com mão de obra escrava, com mão de obra infantil, né, se degradou o meio ambiente. Então, são esses valores, né, que estão muito sendo observados. Né. Outro fator é a questão do imediatismo. Hoje é muito a venda por compulsão, né? Muitas empresas trabalham muito essa questão da venda por compulsão, pelo senso de oportunidade. Então, a geração Y e Z, eles são muito imediatistas, querem resultados imediatos, querem, né, muitas vezes, num prazo de tempo curto, querem que aquele seu desempenho seja reconhecido, né? Muitas vezes querem comprar um produto e não tem a paciência de esperar o produto chegar através dos correios ou de outra forma de e-commerce. E aí, às vezes, paga mais caro para ter o produto em mão ali imediatamente. Tá? Então, essa também é uma percepção que se tem sobre esse novo consumidor que está no mercado. Atrito na compra. O que é o atrito na compra? Tudo que faz o consumidor ficar, me desculpe a palavra aqui, mas eu não tenho nenhuma outra palavra que possa explicar melhor, emputecido com aquela compra que ele fez, ele troca para outra empresa. Ele pode até concluir a compra que ele fez, mas mais nunca ele compra naquela empresa. Ele vai tentar comprar no concorrente. Tá? Então, atrito é o emputecimento que o cara tem ao comprar um produto ou um serviço. Ou seja, é algo que faz ele ficar chateado porque consumiu e teve algum atrito ali. Ou foi uma fila grande demais que ele esperou, ou foi porque erraram o valor, ou foi porque o valor da etiqueta era um e no caixa era outro. São essas coisas que provocam os atritos e que os consumidores hoje, por este motivo, muito fortemente, trocam de fornecedor, trocam de empresa, né, passam a consumir o produto em outro lugar, tá certo? Outra característica desses consumidores desse mercado moderno, principalmente em crise, é o benefício. Começam a comparar. Por que eu tenho que pagar um certo valor e esse valor é bem mais alto para uma empresa, quando esse mesmo produto ou esse mesmo serviço eu posso consumir muitas vezes com a mesma qualidade, mas mais barato? Que valor essa empresa está me entregando? Quais são os benefícios? Então, isso hoje é muito mais visto, tá certo? Então, se vocês me disserem assim, Aldrin, mas ainda tem aquelas pessoas que compram pela marca, compram pelo status, compram pelo poder. Tem. Não tenho a menor dúvida. Mas em momentos de crise, como a gente está passando, cada vez você percebe que as pessoas estão procurando essa questão dos benefícios, a relação custo-benefício, tá certo? Claro que ainda tem pessoas que não foram afetadas por essa crise e continuam com alto padrão de consumo. As pessoas continuam comprando por marca, mas boa parte da população, principalmente a população brasileira, está mais atento a essa questão dos benefícios, da relação custo-benefício dos produtos. Responsabilidade ambiental e social é outra coisa muito vista por essa geração. Essa geração é uma geração que cuida do meio ambiente, é uma geração que, na sua essência, se preocupa
com as coisas que dizem respeito à natureza, a desigualdades sociais. É uma geração bonita de ver, tá? Então, isso provavelmente vai refletir e reflete hoje muito nessa questão do consumo, né? De produtos que são menos agressivos à natureza, que muitas vezes têm um apelo social, produzidos por alguma comunidade que esse produto gera renda para aquela comunidade. É muito legal a gente ver isso, marcas brasileiras que se destacam nesse sentido, tá certo? Cuidado com a saúde, eu não preciso nem dizer isso, né? Cada vez mais o jovem está preocupado com a saúde, e aí, quando eu digo saúde, não é só a estética, mas é a saúde de maneira geral, né? O bem-estar, digamos assim, né? Então, a gente vê aí as academias lotadas, a gente vê aí os salões de beleza, né? A gente vê os cuidados com a pele, cuidados com o corpo, enfim, tudo isso aí faz parte desse cenário de consumo dessa nova geração que está chegando aí, com isso muito forte. E, por último, a questão da experiência do usuário, né? É muito comum hoje você consumir produtos e serviços baseado na opinião dos outros usuários, de quem já consumiu aquilo dali. E aí eu dou como exemplo aqui o próprio Uber, né? É onde a gente vê as estrelinhas lá do motorista, né? Quando você vai escolher por exemplo, um hotel na Booking, você escolhe o hotel porque ele mostra as fotos, mas você não confia 100% nas fotos. Você confia na opinião de quem já se hospedou lá, né? Na experiência dos usuários anteriores, com as estrelinhas lá e com os comentários. Então, essa experiência é extremamente importante. Não só a sua, mas a experiência de outros usuários que possam nortear qual é a sua escolha de consumo. Isso é extremamente importante e é válido demais para o momento, principalmente momentos de crise, onde você não pode queimar cartucho em escolhas equivocadas. E o cenário hoje é do mundo bunny. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar esse termo, né? Mundo bunny não é de banal, né? Não vem daí. O mundo bunny vem de uma sigla do inglês, tá? Que traduzindo literalmente aí para o português significa dizer frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E aí, no sentido do frágil, é que o mundo está tão difícil, né, de você entender as coisas, que o que você tinha certeza hoje, a partir da manhã já pode não ser absoluta certeza. Né? As verdades mudam a todo momento. Né? A verdade ela é circunstancial, porque amanhã aquela verdade pode ser outra. Né? Então, você não tem absoluta certeza das coisas. As certezas não são duráveis. Tudo muda o tempo todo. Não é? Então, isso provoca nas pessoas, nos consumidores, uma certa ansiedade, principalmente nos empresários. Porque se ele não tem a certeza de que o cenário que ele construiu na cabeça dele e que ele fez o investimento vai se manter, ele começa a ficar ansioso. E aí começa a lidar com um senso de urgência das coisas. Né? Começa a tomar decisões com base na urgência, o que muitas vezes é ruim, porque as decisões são precipitadas. Né? Então, lidar com esse cenário de mudança o tempo todo não é algo diferente, é algo que a partir de agora vai ser muito comum. Então, ser empresário num momento como esse, um momento de incertezas, é você estar preparado para as mudanças a cada dia. Você pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio. Todo dia vai ser um dia diferente como empresário. Então, é essa ansiedade que, se bem usada, ela pode ser, se você entender a ansiedade não como um fator negativo, mas como algo que te impulsiona para frente, né, para estar sempre inovando, sempre observando o mercado, entendendo o cliente, entendendo qual é o problema a ser resolvido do cliente, quais são suas necessidades, quais são seus desejos, certamente essa ansiedade vai se transformar em resultado positivo. Ok? Porque a ansiedade pode dar resultados positivos ou pode ser muito danoso. Neste caso do empresário, ele precisa transcrever ou fazer com que essa ansiedade seja a mola propulsora para jogar sempre ele para frente, né? Para sempre inovar, sempre buscar coisas novas, sempre ouvindo mais o cliente e levando coisas que o cliente necessariamente deseja. A questão do não linear, né, é quando você, na realidade, tudo está em constante mudança, então você traça uma linha reta e essa linha reta ela não existe mais, porque como não há constância, o cenário muda o tempo todo.
Então, não há linearidade, tá? Então, você não consegue fazer previsões muito claras. As previsões mudam o tempo todo porque o mercado está mudando o tempo todo. Então, é nesse sentido que acontece o mundo hoje, né? Ninguém tinha previsto uma pandemia, mas ela aconteceu. Ninguém tinha previsto uma queda acentuada do dólar, né, com alguma declaração do presidente, mas ela aconteceu. Né? Desculpa, queda não, o aumento do dólar. Então, essas coisas, a gente não tem como prever quando é que ela vai acontecer, mas a gente sabe que qualquer besteira que acontece na economia, o dólar aumenta. Então, eu tenho que criar a minha empresa com uma dependência menor do dólar. Empresas que têm dependência do dólar ficam altamente dependentes da economia e da volatilidade da economia. Basta uma declaração equivocada de um político, ou basta uma tomada de decisão equivocada de algum governo, que o dólar pode aumentar ou diminuir. No caso, aumenta sempre, né? Igual combustível, nunca vi. Ultimamente, eu nunca vi o combustível baixar, está só aumentando. Eu acho que está aumentando mais que a Bolsa de Valores. Mas, enfim, né? A questão incompreensível é no sentido que os números, né? Muitas vezes a gente pegava os números, traçava os números, fazia toda uma projeção de vendas, fazia todo aquele estudo matemático, estatístico. Eu sou estatístico, hein, gente? Estou dizendo a vocês que a estatística deixa de valer, não. Não é isso. Eu estou dizendo é que a estatística de longo prazo já não vale mais. Agora a gente tem que fazer cenários de curto prazo, porque é onde está a janela de conhecimento e de maior certeza de que aqueles dados vão compreender o incompreensível, né? Que é o cenário como um todo. Então, cada vez mais a gente está fazendo planejamentos de curto prazo, porque grandes planejamentos para a sua empresa para a vida inteira, provavelmente não vão se cumprir. Vão ter que ter a não linearidade, vão ter que ir para um canto e para outro, né? E não naquela linha reta cartesiana. Ok, gente? Mas aí, como é que a gente faz? Aí vocês devem estar doidinhos para me perguntar, pessoal, como é que a gente faz então para empreender num mundo tão difícil como esse, um mundo bunny, né? Um mundo de tantas mudanças? E aí, pessoal, eu diria que a melhor estratégia hoje de investimento para você montar a sua empresa é seguir a lógica da startup ou das startups, tá? Vejam, sua empresa não precisa ser uma startup para seguir a lógica de uma startup. Qual é a lógica da startup? Primeiro, pensar grande, né? O empresário precisa, não precisa pensar miudinho, eu quero atender só meu bairro. Não, gente, começa a pensar grande, né? Começa a pensar o que é que você pode fazer. Olha, eu quero uma visão de futuro, eu quero estar em tal lugar daqui a 5 anos. É pensar grande, tá certo? Agora, começar pequeno. Por que começar pequeno? Porque precisa de menos recurso, porque você vai errar. A única certeza desse mundo é que a gente morre e que a gente erra. Seja lá em quê? Inclusive em montar empresa. A gente vai errar, não tem outra, vai errar. Agora, o que a gente pretende aqui é errar menos, errar pouco. E errar pouco provocando poucos estragos na empresa. Tá? Então, quando você começa pequeno, que é o que a gente chama de piloto, quando você pilota aquele empreendimento que você está fazendo de forma pequenininha, sob controle, qualquer besteira que der, você vai perder pouco. Você não gastou todo o seu dinheiro. Você começa pequenininho, tá certo? Mas o que é importante é aprender com os erros, porque você tem que constantemente corrigir os rumos. Então, na realidade, o sentido do startup é pensar grande, começar pequenininho, começar com um piloto, observar sempre o que pode ser melhorado, corrigir os rumos, entender o mercado, adaptar sua empresa para esse mercado ou até mesmo mudar de mercado, tá certo? E depois buscar escala, que não é necessariamente para toda empresa. Esses 3 primeiros, todas as empresas podem seguir. O quarto, não. Eu vou explicar por quê. O que é escala de negócio? Escala de negócio é quando você aumenta muito o seu raio de abrangência da sua empresa sem necessariamente aumentar os seus custos. É quando você começa a vender para muita gente sem necessariamente ter que aumentar seus custos. Vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa que precisa montar um monte de filial, ela é uma empresa que buscou escala? Não. Por quê?
Porque ela só consegue aumentar as vendas se ela aumentar os custos, montando outros escritórios, montando outras lojas. Porém, uma empresa que monta a sua estrutura de vendas e passa a ter algumas pessoas como representantes daqueles produtos, e que essas pessoas têm o seu próprio automóvel, né, são independentes e ela ganha por comissão, você consegue rapidamente vender para muita gente sem aumentar o seu custo. É, por exemplo, o modelo que a Natura usa. Né? A Natura tem um centro de distribuição, tem vários vendedores autônomos da Natura que vão lá, pegam os produtos e vão vender, né, os produtos da Natura, sem necessariamente ter que ter uma loja física. Ok? Então, isso é escala de negócio. Mas nem toda empresa precisa buscar escala. Mas, Aldo, quando é que uma empresa não busca escala? Quando a empresa tem valor agregado muito alto do produto. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma pessoa que produz um artesanato belíssimo. Mas essa pessoa, ela tem medo, por exemplo, de ensinar esse artesanato para um funcionário e esse funcionário sair, produzir e ser concorrente dela. Então, o que é que ela faz? Ela começa a produzir sozinha. Tá? O que é que vai acontecer? Vai chegar um ponto que as vendas vão aumentar e ela não vai ter mais produto. Por quê? Porque chegou o limite de produção dela. Ela tem que dormir, ela tem que comer. Não pode ficar produzindo o tempo todo, 24 horas por dia. Tá? Então, mesmo que fizesse isso, ela ia ter um limite de produção. Então, ela não tem escala. Então, como é que ela consegue aumentar as vendas? Aumentando o valor agregado. Ela trabalhar o marketing da empresa para que o produto dela tenha um valor percebido maior e que as pessoas paguem mais pelo produto dela, porque é assim que ela vai aumentar o faturamento da empresa. Não porque está vendendo mais unidades, mas porque estão vendendo unidades a um preço maior. É um valor agregado. É uma outra forma também de vocês investirem. Só que, o que foi que eu falei para vocês? No momento de crise, o que acontece? As pessoas não querem pagar mais pelo mesmo. Então, hoje é muito mais complicado você tentar convencer o consumidor de que seu produto é diferente dos outros e ele vale muito mais, e por isso ele tem que pagar muito mais. É muito mais difícil você convencer, principalmente marcas pequenas, empresas pequenas, tá certo? Então, assim, é muito mais fácil você expandir o seu crescimento hoje através de escala do que propriamente de valor agregado. Ah, outra coisa, uma estratégia não elimina a outra, tá? Vocês podem crescer usando as duas estratégias, crescer por escala e por valor agregado, sem problema nenhum. Tá? Isso não são impeditivos, não são excludentes. Ok, pessoal? Falei então sobre as tendências de consumo. Lembra-se que eu falei de 3 coisas que mexiam com os negócios durante uma crise dessa, né? Nas incertezas. Era o quê? Era baixa competitividade, que isso é em função até de gestão das empresas, má gestão das empresas, né? Elas não conseguem ter uma gestão apropriada. Né? A outra questão era a questão do consumo, né? A chegada aí da mudança no padrão de consumo e nos comportamentos dos consumidores, que é isso que a gente está falando aqui agora, né? Com esse mundo bunny. E a outra coisa que eu falei foi as mudanças tecnológicas, né? Transformação digital, né? As pessoas cada vez mais podendo utilizar o seu celular, seu smartphone, seu computador, para acessar os preços. Existe um aplicativo, não sei se vocês já testaram, eu sugiro vocês testarem, chamado Google Lens, né? Que esse aplicativo, se você chegar numa loja, você abre a câmera do aplicativo, você aponta para o produto e ele reconhece qual é aquele produto e já pesquisa na internet o preço. Gente, é impressionante. E funciona, hein? Funciona. Então você praticamente faz uma consulta online e na hora ali você vê, poxa, peraí, vale a pena eu comprar aqui agora ou é melhor ir para a internet e comprar na internet? Porque o preço da internet já está aparecendo para mim ali. Então são essas coisas que a gente, né, que o empresário hoje precisa lidar. Então ele não pode só entregar o produto, né, ele tem que entregar o produto mais alguma coisa que faça o cliente comprar dele, mesmo sendo mais caro, do que ver o produto dele, testar o produto dele, ir para casa e comprar pela internet. Então é isso, é essa percepção que o nosso empresário, principalmente de pequenas empresas, precisa ter. Entender que não se vende mais produto,
O que se vende hoje é produto mais serviço agregado. E esse serviço agregado é o que a gente chama de venda consultiva. É onde você mostra que você entende sobre o produto e que você pode fazer recomendações sobre o produto, muitas vezes até recomendando que aquele produto não seja utilizado. Você perde aquela venda, mas ganha um fã da sua empresa, tá certo? Olha, esse produto que você está querendo aqui é o melhor. Esse aqui que você está querendo comprar aqui não é o adequado para você. O melhor é tal produto, eu não tenho aqui, tá? Mas eu não vou te enganar. Esse produto aqui é melhor do que o que eu tenho para o seu uso. Eu digo porque já aconteceu comigo isso. E esse vendedor e essa empresa me ganhou como fã, tá certo? Então isso é muito comum acontecer. Eu vou rapidamente falar aqui sobre algumas tecnologias. Algumas certamente vocês conhecem, outras talvez tenham pouco contato. 5G, né, tempos de mudança, a chegada do 5G. 5G já é uma realidade no mundo. No Brasil, ele já está sendo testado, já existe piloto, inclusive com a UFRN, através do Instituto Metrópole Digital e o Sebrae, e a Nokia. Nós tivemos uma reunião há uns 2 meses atrás, eu até participei dessa reunião, com o CIO da América Latina, da Nokia, e a gente está fazendo um piloto, né, nos hospitais aí universitários, tá certo? Se Deus quiser, vai vingar esse piloto para o uso de 5G pelo Instituto Metrópole Digital, o FRN, né, com a parceria aí da Nokia e do Sebrae, tá bom? Então, o 5G ele tem algumas características importantes, é a evolução natural, né, do 4G, onde o 5G, se a gente for traduzir rapidamente, é a banda larga móvel. Você vai ter acesso a altíssima velocidade em qualquer equipamento móvel que você tenha, seja um computador conectado a um celular, seja um modem, né, seja o próprio celular, que se tiver tecnologia 5G, ele vai ter mais estabilidade, porque é uma tecnologia que promove mais estabilidades com menos interferências da natureza, né, de chuva, de intempéries da natureza, de relevo do solo. Então, são tecnologias mais avançadas. Por ter uma capacidade de transmissão muito maior em banda larga, você pode ter mais pessoas utilizando em uma única torre, diferente da tecnologia 4G, que você tem limite, um número X de pessoas só pode utilizar, porque senão vai degradar a rede. No 5G, um número muito maior de pessoas utilizando, porque por ser banda larga, mais pessoas cabem usando aquele cano, né, onde está passando ali as informações, digamos assim. E é uma tecnologia que, primeiro, usa menos bateria dos equipamentos, dos celulares, vão durar muito mais, tá? E é uma tecnologia com baixíssima latência. O que é latência, pessoal? É o tempo de resposta. Então, por conta disso, dá para você utilizar em carros autônomos, dá para você utilizar em equipamentos que precisam de resposta instantânea, dá para você fazer, por exemplo, cirurgias, né, através de robótica em locais distantes, porque como a latência é baixa, o médico dá um comando aqui e imediatamente esse comando é respondido lá onde ele estiver fazendo a cirurgia remota. Estou dando apenas alguns exemplos aqui, mas esses exemplos no mundo real tem de tudo, inclusive gestão, né, de plataformas de petróleo, que precisa de dados de alta velocidade, porque muitas informações de determinados parâmetros são transmitidos simultaneamente e precisam de respostas imediatas, tá certo? Então, o 5G ele vai ter uma verdadeira revolução em alguns setores da economia, que vão ser muito, muito utilizadas dessa tecnologia aí, tá? A outra é o grafeno, né? O grafeno é uma nova substância, quer dizer, nova nem tanto, já foi descoberta há bastante tempo, só não tinha um uso prático ainda, né? Mas hoje a gente já tem bastante uso prático. O grafeno, ele tem na sua essência, ele é fino, né? Uma camada de grafena extremamente fina, muito resistente, ela é mais ou menos 100 vezes mais resistente do que o aço. Então, a mesma camada de aço, uma mesma camada de grafeno é 100 vezes mais resistente, né? Ele é flexível, extremamente flexível, é translúcido, gente, passa luz. Então, aquelas telas daqueles celulares que são dobráveis que vocês estão vendo,
Não é que ele dobrava, assim, só dobrava uma parte, não. Eu estou falando dobrava mesmo, igual como você está pegando isso aqui e fazendo isso, ó, certo? Já existem celulares, ainda não está no mercado, mas já tem desenvolvimento, que você tem uma telazinha igual um plástico, tá? Só que é de grafeno. Então, esses equipamentos já são hoje uma realidade, tá? Não é uma tecnologia que está há muito tempo, há anos-luz do que a gente está pensando, já existe isso, né? Está se trabalhando apenas para se baixar o custo para poder inserir isso no mercado, né? A questão de, por exemplo, baterias de grafeno, as baterias de grafeno, você vai conseguir carregar um celular, já tem celulares com bateria de grafeno, que você carrega em 15 minutos, e ele dura lá 2, 3 dias funcionando, tá? Então, são baterias que são mais leves, armazenam mais informação, mais energia e carregam em um tempo muito menor. Então, vocês imaginem a revolução que isso vai causar nos transportes de energia limpa, né? Porque hoje o grande problema dos transportes, na mobilidade urbana, é o uso que a gente tem hoje do petróleo. Então, há um cenário para vocês, é uma coisa que vocês precisam pensar, que há uma revolução em andamento, onde a dependência do petróleo vai ser menor. Então, isso é uma revolução. Ah, Aldrin, você está fazendo aqui terrorismo. Não, não é isso, gente. Tá? Não vamos deixar de usar o petróleo. O que vai haver é uma dependência menor do petróleo. Cada vez mais você vai ver veículos que são movidos a energias limpas. Por outro lado, vão continuar o uso do petróleo para uma série de outras coisas, tá certo? Então há uma tendência mundial para isso. É uma coisa que vocês precisam observar. Né? A gente não pode omitir essas informações porque isso faz parte da revolução tecnológica que está em curso. Energias limpas é outra característica muito forte, né? As pessoas buscando muito a questão da energia limpa. E aqui o Rio Grande do Norte é privilegiado nesse aspecto, porque nós estamos numa área geográfica que incide muito sol, né? Muita concentração de insolação, digamos assim, né? Ou seja, a incidência dos raios solares, portanto, é mais eficiente a energia captada do Sol aqui do que, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, a nossa possibilidade de geração de energia solar é muito maior aqui. E a energia eólica, porque nós estamos na esquina do mundo, né? A gente sempre costuma dizer que Natal, o Rio Grande do Norte é a esquina do país, do continente, né? Então, claro que em toda esquina a gente sabe que venta mais, porque os ventos vêm do oceano. Então, na realidade, também a geração eólica é extremamente forte. Ela é hoje aproximadamente 8,8% da nossa matriz energética, a geração eólica. A geração solar é pequenininha ainda, é 1,3%. A grande parte da energia gerada no Brasil hoje é de hidrelétricas. Por isso que a gente está numa crise hídrica. Desculpe, por isso que a gente está numa crise energética. Porque nós não temos água no sul do país para gerar energia. E aí, quando você tem muita procura e pouca oferta, o que acontece com o preço? Sobe. Por isso que as tarifas de energia elétrica estão super altas. Tá certo? Então a gente precisa entender que essa tecnologia ligada às energias limpas também vão ser uma tendência de desenvolvimento, inclusive nos pequenos negócios. A outra tendência muito forte, que vai impactar também demais, já está impactando muito fortemente os pequenos negócios, talvez o 5G e o grafeno sejam coisas mais para frente, tá? Talvez nos próximos 5 anos, de 4 a 5 anos, né, impactem mais fortemente. Mas energia limpa e internet das coisas, o IoT, já estão impactando hoje. Já fazem parte do cenário das empresas hoje, inclusive das pequenas empresas. A internet das coisas é simplesmente equipamentos que estão conectados na internet e, por estarem conectados na internet, existe uma certa inteligência por trás dele. Então, você consegue ler dados dele e mandar comandos para esses equipamentos. Tá? Inclusive, professor, eu depois posso fazer um bate-papo com vocês especificamente sobre a internet das coisas. É uma área que eu gosto muito de estudar. Tenho isso como exemplos, tá? Então, assim, ontem eu fiz uma palestra para o pessoal da UERN, lá de Pau dos Ferros, inclusive sobre a internet das coisas, e eu mostrei equipamentos, né? Eu tenho vários equipamentos da internet das coisas,
e mostrei como é que funcionam. Então, é claro que nessa palestra que a gente está aqui agora, não seria oportuno, né, em questão do tempo, mas deixo também a possibilidade, porque é uma área muito importante. Hoje, você com a internet das coisas, você consegue, por exemplo, ter a automação de uma empresa, que o dono da empresa consegue ter a empresa na palma da mão, sem necessariamente estar fisicamente na empresa, apenas olhando câmeras, olhando os programas de gestão, olhando os resultados dos equipamentos que eles têm lá, equipamento para abrir porta, equipamento para, por exemplo, controlar o ar-condicionado, ver o consumo de energia elétrica instantaneamente, em tempo real, tá certo? Então ele consegue ter noção muito claramente. Estou falando de pequena empresa, hein, gente? Ah, Aldrin, mas isso é caro. Não é. Eu montei lá em casa. Não é caro. Se eu mostrar um equipamento para vocês aqui e disser que ele custou R$ 56, vocês vão cair. Por quê? Porque eu comprei direto da China. Então, assim, não é caro. Tá? É só acesso à informação. Então, dá para montar algo muito interessante. Então, essa é uma tendência muito forte de impactar os pequenos negócios, né? Principalmente aí com algumas tecnologias como, por exemplo, a etiqueta inteligente, RFID, né? Que é aquela etiquetazinha que, vez ou outra, você vê em alguma roupa, em algum produto de maior valor agregado, que aquilo dali tem uma transmissão de ondas, que tem um equipamento que capta. Então, por exemplo, hoje você consegue fazer um controle de estoque de uma loja inteira em 20, 30 segundos. É só o tempo de você passar o leitor captar a frequência de todos os produtos e concentrar e mostrar para você o que é que tem. Existem lojas que, quando o cliente compra o produto e leva o produto, que o próprio sistema entende que aquele produto não está mais na loja, já debita do estoque. Então, essas coisas são muito comuns e estão chegando hoje no varejo. Não estou falando você coisas que vão demorar 10, 20 anos para chegar, não. Já estão hoje. Muitas vezes estão em lojas que vocês compram e vocês não percebem. Porque são tecnologias que não estão na aparência, estão no seu uso. Facilita o uso para o consumidor, facilita a gestão para o empresário. Mas não muitas vezes aparente. Tá certo? O equipamento fica escondido, né? Só quem usa são os funcionários, tá certo? Então, é bem nessa linha que eu estou falando para vocês, tá? De que a tecnologia e as tecnologias de maneira geral estão sim afetando muito fortemente os pequenos negócios e os negócios de maneira geral, o varejo de maneira geral. Então, a gente precisa ficar atento para isso, porque se vocês querem investir em momentos de incerteza, em momentos difíceis, precisam estar atentos às novas tecnologias. Mas, Aldrin, eu sou um cara super tecnológico. Você sim, mas será que o seu cliente está preparado? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Não adianta o empresário estar altamente conectado com as tecnologias e o seu cliente não. Entendam isso como uma grande pergunta. Seu cliente está preparado para utilizar os seus produtos de forma tecnológica? Ou você precisa ensinar a ele? Ou você precisa entender que esse não é o momento? Né? Então, são essas coisas que eu estou colocando aqui, algumas dúvidas também para vocês pensarem. Tá ok, gente? Eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante, né, a direção, porque, veja só, eu sempre gosto muito de falar essa frase aí de Edson Marques, né? Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. A gente só pode ganhar velocidade depois que a gente fizer uma escolha correta, depois que a gente tiver uma direção certa, tá? Porque dificilmente a direção muda. O norte muda. O que vai mudar são as formas de você chegar nesse norte. É aquela história de você não ter mais o não linear, né? Você sabe onde você quer chegar, mas você vai dar várias voltas, várias curvas em várias direções, mudando pouco, mas sabendo que o norte sempre está lá. Tá certo, gente? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Aí estão meus contatos. Tá meu Instagram aí, quem quiser tá lá junto comigo, me seguindo, né? Meu WhatsApp, quem quiser trocar umas informações. E me coloca à disposição aí, professor, para alguma dúvida, algum questionamento, enfim. Coloca à disposição de vocês. Obrigado, Aldrin. Realmente, uma palestra, pessoal, vocês viram, uma palestra excelente.
A cada ano, Aldri vem nos atualizar em relação ao que realmente está acontecendo, porque ele é, como ele falou, ele é uma pessoa altamente ligada em tudo que é de tecnologia. E, Aldri, o convite já está feito, viu? Se você puder dar essa palestra bem para a gente da internet das coisas, fique, já está o convite feito, no caso. Perfeito, professor. Só lembrando que são aplicações práticas do dia a dia, Não, o impacto disso nas empresas. Não é a parte científica da coisa, não, até porque eu não sou, né, não sou especialista nesse assunto, né? Eu sou curioso. Né? Sou um curioso. A parte científica, digamos, é para quem trabalha exatamente fazendo isso, na ciência disso. O nosso caso é a utilização. Nosso caso, quando eu digo os consumidores, eu, professor Oswaldo, professora Carlenice, os alunos. Então, ele tem que estar inteirado do que está acontecendo nas coisas, sem o detalhe técnico. Eu não preciso saber de um detalhe técnico de um avião para entrar dentro dele e ele subir e me levar onde eu quiser. Então, isso é que é o importante. É você ter esse negócio, um exemplo desse, uma coisa nova, que é novo. E a cada dia que passa, o progresso disso é mais e mais. Então, realmente, seria muito interessante para a gente. Tá certo? E eu até adiantaria aqui, Aldo, se você pudesse, no dia 24, ou no dia 1º, dia 24 desse mês, daqui a 15 dias, ou então no dia 1º de outubro, daqui a 3 semanas, porque eu estou organizando mais ou menos o cronograma, ótimo, já ficaria acertado. Professor, eu preciso dar uma olhadinha aqui na minha agenda. Eu sei que dia 24 não vou poder, eu vou estar em Fortaleza, dia 24. Vou estar numa reunião lá dos dirigentes aqui do Sebrae, e nesse momento eu estou como assessor da diretoria, e vou estar junto com a diretoria nossa lá em Fortaleza, tá? Mas a gente pode dar uma checada, a gente vai trocando lá umas informações lá pelo WhatsApp, e a gente vai se comunicando. Tá certo? Eu queria só, professor, responder algumas coisas aqui, que só agora eu estou vendo aqui o chat, né? Porque eu estava compartilhando a imagem e não estava vendo o chat, tá? Fica à vontade. Eu vi aqui que a Hortência colocou uma observação aqui, né? Muito bem colocado, Hortência. É um Alexa. Na realidade, eu tenho os dois, tá? Eu tenho o Alexa e tenho o Google. Né? Tem a caixinha do Google também. E eu faço exatamente porque como eu gosto de estudar sobre o assunto, eu faço coisas cruzadas, né? Para ver quem é que tem um desempenho melhor, qual é a inteligência artificial que responde melhor, né? Em determinadas situações. E eu então faço muito esse comparativo entre o Alexa e o Google, né? O pessoal do laboratório de simulação colocou que são os equipamentos Sonoff. Eu tenho alguns deles, sim, tá? Tenho alguns Sonoffs, mas não são os únicos. Eu tenho outros tipos de equipamentos aqui que eles são. Hoje você tem vários equipamentos que têm uma convergência, né? A tecnologia converge. E aí, por isso que a Alexa e o Google conseguem conversar com esses equipamentos, porque existe uma certa convergência. Então, eu tenho, na realidade, equipamentos de várias marcas. Tá? Tenho da Sonoff, sim, são muito bons, né? Recomendo, inclusive, mas tenho de outras marcas também, que eles todos se conversam, tá? Então não há dificuldade nisso, né? Eu consigo realmente fazer muita coisa, inclusive pela Alexa, né? Dar comandos, né? De fazer determinadas coisas, super interessante, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Não, eu acho que foi isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Fica à vontade, pessoal. Aqui tinha gente. Hoje você puxou. Se eu puxar a coisa aí que você falou aqui, a gente vai passar a tarde todinha puxando. Eu me lembrei de um caso único, quando você disse: não adianta eu ser tecnológico, eu como dono de empresa, se meu cliente não é. Exatamente. Então, isso aconteceu um dia desse comigo, só para dar um exemplo. Tábua de carne. Tábua de carne entrou numa fase dela mais tecnológica, isso aceita encomenda sem você entrar pelo Zap, pelo sistema dele, alguma coisa desse jeito. Você telefone, ele não aceita mais encomenda. Isso acaba de ser, meu amigo, eu não quero usar isso, só quero por telefone. Aí o cara deixou de vender um dia desse para mim. Tá certo? Não foi nem para mim, não, foi para minha mulher, porque a gente estava sem o sistema deles e disse: eu quero, mas sabe. Então, aquelas pessoas que deixou de vender em função de
uma mentalidade mais estreita que acha que tem que estar só dentro da alta tecnologia que eles acham e... Eu acho que a grande dificuldade, professor Afonso, hoje que as empresas têm, além de todas essas que eu coloquei, é conviver com essas diferentes gerações. Né? Exatamente. Essa Exatamente. convivência não é fácil, Não é não. porque tem uma parte da população que é 100% analógica, tem uma parte que é híbrida, ela consiga transitar muito bem entre o analógico e o digital. É mais ou menos a nossa, que porque a nossa. Nós estamos, bom, eu, Oswaldo, a gente... Isso. Nós três aqui somos híbridos, né? A gente nasceu analógico e se digitalizou, né? Exatamente, E existe aquela geração que é totalmente digital. Então, Exatamente. o empresário ele precisa conversar com esse tipo todo, né? Com esses 3 tipos de cliente, tá certo? Então, assim, por isso que eu disse a vocês, a crise da pandemia, a crise da saúde, em especial a pandemia, ela trouxe um gatilho muito forte para as pessoas entrarem no mundo digital. E aí o que acontece? Essa necessidade de convergência entre tecnologia e modo de operação das empresas, que não necessariamente é tecnologia, mas é processo, né, processo de venda, precisa ser muito azeitado. Eu conheço algumas empresas que tentaram implantar durante a pandemia, muitas vezes sem uma orientação, só procuraram a gente depois que estava a situação bem crítica, sem uma orientação adequada, e criaram mecanismos de o cliente entrar pela internet, fazer o pedido pela internet, fazer o pedido por iFood, fazer o pedido por telefone, e não melhorar o processo produtivo. O resultado, criou fila. Sim. Porque ele começou a vender mais, mas a cozinha não estava preparada para isso. Ou seja, são as dificuldades digitais se misturando com as dificuldades analógicas. Então, é preciso lidar com tudo que o digital traz, de bom e de ruim. Porque o digital ele veio para apimentar, para acelerar as coisas. Aí acelera 2 coisas. Acelera as coisas boas e acelera as coisas ruins. Se você não está bem preparado, aquilo é o fermento do bolo que vai desestruturar a sua empresa. Quando você vai para o mundo digital. Se você está bem preparado, aquilo dali faz você crescer, faz sua empresa vender mais e melhor. Certo. Tá? Então, eu acredito que muito que a tecnologia ela é o fermento de um bolo, que se a receita estiver boa, o bolo vai crescer maravilhoso. Se não, vai solar, como a gente costuma dizer, né? O bolo fica o bolo solado. Exatamente. Certo? É nesse sentido aí que eu coloco a observação do uso da tecnologia. Muito cuidado com isso. É isso aí. Afonso. Oi. Eu queria só fazer um comentário. Infelizmente, eu estou aqui no laboratório, mas esse é um assunto muito, muito legal. O pessoal gostou demais, eu também estou amando, porque, assim, o fato da gente ter computador hoje em dia não significa que a nossa produtividade vai aumentar. Às vezes, se a pessoa não sabe lidar, fica um trabalho dobrado, né? Engraçado, né? Então, é muito legal, porque a gente tem que se atualizar. Então, muito obrigado mesmo, viu, Aldrin, Aldrin, porque a gente precisava ouvir, está sempre precisando atualizar e fazer as coisas, viu? Agradecer muito, viu, professor Afonso, a ele, a disponibilidade, né? Tá certo? Pois é isso, gente. Agradeço a vocês também, né? Me coloco aí à disposição. Foi Mas bom demais conversar com vocês. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu me renovo também, tá? Isso é bom para mim, porque eu me renovo, né? Eu adoro, né, de estar conversando, trocando informações, trocando ideias com vocês. Isso é muito bom para mim também, tá? Isso é uma forma de eu estar me renovando. Beleza, Aldrin. Muito obrigado. Pois um abraço grande para vocês, hein, gente? Bom final de semana. Depois a gente se comunica. Sim, com certeza. Tá certo? Fiquem com Deus, tá, gente? Valeu, Um abração. obrigado. Tchau. Tá, tchau. Bom final de semana. Obrigado para vocês também. Ok. Obrigado.
Pronto, professor Oswaldo. O professor Oswaldo está um eco danado aí nesse negócio. Você está com dois, uma aberta e outra fechada. Não, eu tô aqui no laboratório e o computador está gravando lá na... Eu sei, mas ele estava falando. Então eu vou pedir para o Mário agora. Boa tarde, professor. Vou pedir para o Mário desligar a gravação, a gente vai dar 5 minutos de intervalo. Tá, tudo bem? Tudo tranquilo. Vou parar aqui essa gravação. Vai ter um breakzinho agora ou não? Vamos dar um intervalozinho de 5 minutos. Our real chef. 5 minutos de intervalo. 5?